A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a amada igreja. Amém. Glória a Deus. Quero dizer aos amados irmãos que estou transbordando de alegria por dois motivos. O primeiro é que eu já senti a presença de Deus nesse lugar. E a presença do Senhor, ela nos traz uma imensa alegria. E o segundo motivo que eu estou feliz nessa noite é poder, muito mais do que ouvir falar de um milagre, é adentrar em um milagre, é pisar em um milagre, é olhar um milagre, é poder tocar um milagre e poder ver essa amada igreja que é fruto de um milagre do Senhor Jesus. Amém? Eu tenho certeza que eu não sei de todos os detalhes, mas sei de boa parte da história dessa igreja. E eu posso dizer com toda firmeza, pastor William, a mão de Deus é nesse lugar. Glória ao Senhor Jesus. Nas considerações iniciais, quero agradecer. Vou, ao decorrer da mensagem, fazer menção um pouco ao irmão Haroldo, que realmente é uma grande vitória a vida dele. Quero agradecer a confiança do pastor William, de ceder a oportunidade. Quero agradecer também e trazer o meu fraterno abraço do meu pastor Fabiano, da primeira igreja metodista wesleyana de Cataguases, a qual eu pertenço, sou presbítero, sou servo naquele local. Quero agradecer ao irmão Tenório e à irmã Vilmara, que se dispuseram a deslocar lá da grande Santana de Cataguases até aqui, para poder compartilhar com os irmãos. Quero agradecer também a irmã Karina, por nos receber em sua casa. E é interessante, irmãos, que semana passada eu fiz uma viagem, e na volta da viagem eu tive um pequeno acidente, o meu carro está parado, e aí o irmão Tenório, Deus usou ele para me trazer. E eu estou muito feliz por tudo isso e por todas essas coisas. Quero dizer, amada igreja, que eu prego, mas não sou pregador. Eu gosto de falar do amor de Deus. O que me traz alegria é esse momento de comunhão com essa amada igreja, uma igreja vitoriosa, uma igreja vencedora, uma igreja que tem uma história linda e que Deus tem muito mais ainda para fazer nesse lugar. Amém? Eu já diria como profecia do Senhor, muralhas vão cair muito mais do que isso. Eu creio que paredes vão cair para um lado, vão cair para o outro, vão cair para frente, porque não vai ficar só no que está aqui não. Quando Deus coloca a mão, não é pequeno que Ele faz a coisa grande. Amém, amados? Glória ao Senhor Jesus. Mas vamos à palavra do Senhor. Feitas as considerações, acho que eu não esqueci de nada. Vamos à palavra do Senhor. O tema dessa festa, livro de Josué, capítulo 6, verso de número 1. Eu vou ler até nós chegarmos no tema dessa festividade. Deus falou no meu coração, venho orando há um mês, espero que o Senhor venha me usar nessa noite para falar o que Ele falou comigo aos amados irmãos. A palavra do Senhor em Josué, capítulo 6, verso 1, diz o seguinte: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós todos os homens de guerra rodeareis a cidade, cercando uma vez, e assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas e chifres de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade por 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta, tocando longamente a trombeta, e ouvindo voz o sonido dela, todo o povo dará um brado, um grande brado, então o muro da cidade cairá. Vamos repetir o que é tema dessa festa, amados? Todo o povo, vamos todo mundo junto agora para ficar bonito? Todo o povo, aleluia.
Senhor, venha nos usar nessa noite, venha nos abençoar com essa palavra. Senhor, que a tua presença não saia desse local, porque ela já foi derramada aqui nos louvores. Eu venho pedir, ó Deus, que eu seja instrumento, ó Pai, para que a tua mensagem, a tua água, a tua unção venha jorrar sobre essa igreja. Meu Pai, eu peço pela tua misericórdia, porque nem eu e nem nenhum dos meus amados irmãos que aqui estão somos dignos da tua glória, mas somos carentes, necessitados, e contamos, ó Pai, com a tua presença aqui nessa noite. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, amado. Irmãos, um tema maravilhoso, eu estava até comentando mais cedo com a irmã Karina, um tema que, se pudesse, eu pregaria ele por 7 dias, faria uma campanha de 7 dias, mas prove Deus que essa noite fosse uma noite que eu viesse conhecer essa igreja, e com uma honra tão grande de poder falar um pouco aos irmãos. Se eu saísse daqui agora, eu já saía com meu coração feliz, por saber o que Deus tem feito nesse lugar, por saber que o Senhor tem operado nesse lugar. Mas eu espero compartilhar algo da parte de Deus. Pois bem, história muito conhecida, história que é tema de filmes, história que virou tema até de novela. Essa história maravilhosa, onde Josué e valentes homens, eles adentram, eles vão tomar posse da terra prometida por Deus, depois de 40 anos sofrendo em um deserto. E um dos primeiros obstáculos que Josué enfrenta com a sua equipe é a grande fortificada cidade de Jericó. É bom sabermos, amados, que Jericó não era uma pequena cidade. Jericó era uma cidade prominente da sua época, era uma cidade que era fortificada, era uma cidade que era considerada protegida por deuses cananeus, era uma cidade que já havia sido provada por momentos de guerra, em que outros povos se levantaram contra Jericó e tentaram invadir Jericó, tentaram derrubar as suas muralhas, mas não conseguiram. As muralhas de Jericó, elas tinham aproximadamente 9 metros de altura por 6 metros de largura. Era algo sobrenatural, era algo descomunal para a sua época. Era algo talvez intransponível. Era uma cidade que tinha à sua volta cerca de 24 quilômetros de perímetro. E aquela missão de invadir Jericó não era uma missão muito fácil. O único detalhe dessa história é que Jericó estava exatamente no caminho geográfico onde Deus havia prometido, a terra onde o povo de Israel havia de colher, havia de manar leite e mel, uma promessa de Deus a Abraão, uma promessa de Deus a Isaac, uma promessa de Deus a Jacó, uma promessa de Deus a Moisés. E essa promessa, ela tinha que se cumprir, porque aquele que prometeu, ele é fiel, ele é poderoso, ele é vivo, ele é verdadeiro e ele é eficaz. E Jericó estava no caminho daquela promessa. Eu quero te dizer, meu amado, começando a pregar o seu coração nessa noite, que vai ter situações de promessas de Deus na sua vida, e que grandes barreiras podem aparecer, mas como servo do Senhor, eu quero te dizer nessa noite, não turbe o seu coração, porque Deus é contigo, e hão de cair muralhas na sua vida, o Senhor há de te abençoar, porque a sua vinda aqui não foi em vão, o seu levantar de mãos ao Senhor não foi em vão, a sua caminhada não é em vão, porque o Deus que prometeu, Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é grande, Ele é poderoso. Não há nada nessa terra que se compare ao tamanho do nosso Deus. Aleluia, aleluia. E além do mais, amado, Jericó era uma cidade que a captura, a vitória sobre Jericó era uma vitória muito estratégica, se tratando em termos de guerra, porque a fama do povo de Israel já havia transcorrido toda a região da terra prometida. Todos os povos ouviam falar do povo de Israel, sabia que era um povo poderoso, sabia que era um povo onde o Mar Vermelho tinha aberto, onde o Rio Jordão tinha aberto, onde uma coluna de fogo se estabelecia na frente deles, onde uma nuvem os cobria do sol. Sabia que eles não estavam tratando com qualquer povo, era um povo poderoso, porque era um povo que o poder de Deus emanava nele. Meu amado, eu quero te dizer nessa noite, se você está caminhando na presença do Senhor, se prepare para coisas sobrenaturais na sua vida, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de poder. Aleluia, aleluia. E a captura de Jericó, ela ia culminar em mais uma forma de amedrontar os outros povos. Era uma captura estratégica, e Jericó estava categoricamente no caminho onde o povo deveria passar. Mas como eu falei, era um desafio grande.
Embora o povo de Israel já tivesse passado por tantos outros desafios, era um desafio talvez intransponível, visto que toda a história de Israel era até então pautada em Moisés, era até então pautada em um homem de Deus, era até então pautada em um sacerdote. E quando a chave vira e Josué ele toma a liderança do povo de Israel, aquela figura de um sacerdote, ela saía de cena ao olhar dos outros povos e entrava ali um general de guerra. A captura então de Jericó não era uma coisa tão simples assim de se fazer, porque era uma vitória militar. E nós lemos nesse texto que Deus estabelece estratégias para que Jericó fosse dominada, para que Jericó fosse conquistada, né? Só que essas estratégias são estratégias no mínimo confusas. Deus ele estabelece ali algumas coisas que são minimamente estranhas. E se soam de forma estranhas para nós, imagine para o povo de Israel que ouviu naquela época. Imagina um povo que tinha milhares de homens e que um Deus aparece para Josué e fala: olha Josué, rodeia aquela cidade, dá volta nela, 24 quilômetros. Cada vez que vocês derem uma volta no perímetro, vão ser 24 quilômetros de homem marchando e andando sobre aquele local. Olha Josué, leva com vocês sacerdotes. Josué, leva também a arca, Josué. Trombeta, Josué. E olha, quando chegar no 7º dia, vocês vão fazer uma caminhadinha especial, né? No meio do povo de Israel, eu garanto uma coisa: não tinha ninguém fora do peso como eu. Era todo mundo bem magrinho, porque já estava acostumado a caminhar e caminhar e caminhar. Então, 24 quilômetros, rodado por 7 vezes, dá aproximadamente 320 quilômetros, se eu não estou errando a matemática. Esse povo no 7º dia então rodava, e havia um cansaço, um esgotamento. Eu imagino aqueles homens que já haveriam sido homens talhados para a guerra, preparados para guerrear, olhar para Josué e falar: Josué, que história é essa, Josué? Que loucura é essa, Josué? Da onde vem esse negócio, Josué? Josué, vamos fazer catapulta de pedra de fogo. Josué, vamos infiltrar alguém como entrou os espias. Josué, vamos pôr algo mais inteligente, porque essa lógica é uma lógica que não funciona, Josué. Que história é essa que gritar e as muralhas vão cair, Josué? Mas deixa eu te falar uma coisa no nome do Senhor Jesus. A estratégia de Deus ela é diferente da sua. A estratégia de Deus é diferente da sua. Às vezes o que parece certo e derradeiro na sua vida não é. Então nessa noite eu quero já te dar uma palavra. Ouça a voz de Deus, porque ela não falha, ela é verdadeira. Embora ela pareça loucura, mas o evangelho do Senhor é loucura. Oh, aleluia! Aleluia, aleluia. Amados, contamos aqui um pouco do contexto, e agora eu quero entrar na mensagem que o Senhor tem preparado para essa igreja. Contamos aqui um pouco do contexto, e há muralhas na nossa vida. Assim como Josué teve que transpor uma muralha, nós temos também muralhas para serem transpostas. Eu não sei, meu amado, como você entrou aqui nessa noite. Eu tenho a mais absoluta certeza que há pessoas que entraram aqui, que têm problemas para serem resolvidos. Não sei se no lado financeiro, não sei se no lado familiar. Talvez coisa que você olha e diga o seguinte: olha, não dá para resolver, é complicado, é difícil. Mas eu quero dizer na sua vida, nesse momento, nessa noite, como servo do Senhor, Deus tem estratégia para que a muralha da sua vida caia, e que a vitória do Senhor ela seja dada nas tuas mãos, e que você possa bradar antes mesmo do muro cair, porque quando você bradar, vai ser um sinal que o Senhor entregou na sua mão todos os seus inimigos, e que a vitória sua é certa pelo nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. E eu queria falar de alguns princípios. Vamos chegar no tema, no verso do tema, mas eu queria falar de alguns princípios, que na verdade eles são princípios que ocasionaram a queda da muralha. O que eu queria trazer aos amados irmãos nessa noite são princípios celestiais que fizeram com que a muralha caísse. Não houveram, como eu disse aqui, princípios de engenharia de guerra, não houveram aqui estratégias humanas de guerra, mas o que houve aqui foi princípios divinos, atuando na vida de homens, e que as muralhas ruíram, e o povo de Israel saiu vencedor. E como eu falei, eu gostaria de citar 7 princípios que estão dentro desse texto, e que fez, com certeza, foi algo que convergiu para que a muralha ela ruísse e caísse, e a vitória do povo de Israel fosse dada.
O primeiro princípio, como eu estou falando a homens, mas estendo também às amadas irmãs, o primeiro princípio para que essa muralha caísse, está no verso de número 3, que diz assim: vós todos, homens de guerra. Meu amado, precisamos entender uma coisa: estamos em batalha espiritual. Bata no peito assim de uma maneira profética e diga assim: eu sou homem de guerra. Se a mulher diz assim: eu sou mulher de guerra. Meu amado, estamos em guerra. Estamos em guerra contra o inferno, estamos em guerra contra o diabo, estamos em guerra. E o que esse texto narra é que Josué precisou separar homens de guerra. Isso significa que eram homens dispostos a lutar, homens que entenderiam que a coisa não ia ser tão simples, não ia ser um estalar de dedos, não ia ser um olhar, não ia ser um cruzar de braços e olhar para Deus e falar faça. Muito pelo contrário, era uma estratégia que ia ter labor, que ia ter trabalho, que ia ter dificuldades, que ia ter desânimo, que ia ter uma palavra contrária, que ia ter algo que inspirar contra. Mas nós só vencemos algo que inspira contra nós a partir do momento em que nós determinamos, batemos em nosso peito, chamamos a responsabilidade e dizemos: eu sou servo do Senhor, eu sou homem de guerra, eu sou mulher de guerra. Satanás pode vencer até uma batalha, mas a vitória final foi dada na cruz do Calvário. Oh, Rabacanta Labiá. Aleluia. E há princípios bíblicos, amados, que nos afirmam. A Bíblia é repleta de versículos que nos apontam e nos mostram que nós vivemos em guerra, que nós estamos em guerra. No Salmo 35, verso 1 e 2 diz assim: defende-me, Senhor, dos que me acusam e lutam todos comigo. Toma escudo, o grande e o pequeno, levanta-te e vem me socorrer. Davi sabia e conhecia que a vida dele não ia ser fácil,